Bem, meus caros, e nem de propósito. Apenas um dia depois da vigília do Chega na Praça da Figueira, em que se alertou para o estado inimaginável que se vive nas redondezas do Martim Moniz e na Rua do Bem Formoso, com, por exemplo, 10.000 residentes ali registados. Obviamente é impossível residirem ali nem sequer 1.000 pessoas, quanto mais 10.000, em que se alertou para os perigos dos assaltos, da droga, das facas, dos 53 crimes ali perpetrados em poucos meses, incluindo um assassínio de uma idosa para lhe roubarem meia dúzia de euros. Um dia após o testemunho de pessoas com vidas tão diferentes como uma esposa de um polícia, uma idosa ali residente, uma psicóloga que tenta diminuir o número de suicídios na polícia, um polícia em pré-reforma. Enfim, pudemos ontem ouvir um conjunto de testemunhos reais na primeira pessoa para, além de denúncias em vídeo de outros polícias, bombeiros, funcionários do INEM que não podem dar a cara com medo de represálias, mas tudo isso foi ontem claramente transmitido para quem esteve presente naquela Praça da Figueira e todos pudemos ouvir e tomar conhecimento daquela desgraça que é hoje em dia esta imigração completamente desregulada, de portas escancaradas, em que não fazemos sequer ideia de quantas pessoas habitam ali, realmente ali naquela rua com 400 metros. Quanto mais alguém poderá fazer uma ideia, incluindo as autoridades, o governo, uma pequena ideia sequer do número de imigrantes que há no país neste momento. Meus caros, qualquer número que nos seja transmitido como real pelas televisões só pode ser falso. Nós não fazemos a mínima ideia, ninguém faz a mínima ideia do número de imigrantes que realmente estão em Portugal. Até podemos fazer uma ideia dos que são legais, pois esses estão registados, mas os ilegais, meus caros, não fazemos a mínima. Podem ser outros tantos ou até mais. Eu estou convencido que são mais ainda os ilegais do que os que estão realmente registados em Portugal. É claro que 300 metros atrás de nós tivemos umas centenas, não uns milhares, vistos nas televisões com o drone, imagens aéreas, umas centenas, poucas, de manifestantes, muitos deles nem sequer sabiam falar português, como se viu pelas entrevistas nas TVs, eram realmente imigrantes, numa manifestação que acusou diretamente a polícia de uma atuação racista, de uma atuação xenófoba. Ora, isto foi dito por líderes políticos com responsabilidades nacionais. Claro, uma no cravo, outra na ferradura, não é? Não, quer dizer, nós não estamos contra a polícia, mas não queremos, dizem eles logo a seguir, não queremos que a polícia encoste os criminosos ou as pessoas contra a parede. Como é que se pode fazer uma rusga, meus caros, sem colocar as pessoas com as mãos na parede? Como é que se pode fazer uma rusga de outra forma? É preciso nunca se ter visto um filme policial americano ou europeu. É preciso não saber o que se passa em lado nenhum por esse mundo fora. Pois é assim mesmo que se fazem as rusgas em qualquer parte. E noutros países há até em que as rusgas são feitas com as pessoas com as mãos atrás das costas e sentadas no chão. Justamente para impedir, para obstaculizar uma hipotética fuga das pessoas que vão ser revistadas a seguir. Bom, mas a extrema-esquerda não sabe de nada, nunca viu nada e diz que não era preciso nada disto. Mas não podia ter tido maior azar. É que meras 24 horas depois foi o disparate que se viu hoje mesmo na Rua do Bem Formoso, justamente na rua em que as pessoas ficaram não encostadas à parede, mas com as mãos apoiadas na parede. Portugal, ou pelo menos a extrema-esquerda, que não conhece nada do que se passa em Portugal, nem parte nenhuma, foi surpreendido por uma rixa gigantesca com dezenas de intervenientes em que houve 7 feridos, 3 deles em estado grave. Nessa mesma Rua do Bem Formoso, em que se dizia que não era preciso nada daquilo, que era um disparate, aquele aparato policial e tal. Eu quero apenas recordar que em 2 ou 3 anos
houve os tais 53 crimes ali, incluindo um homicídio de uma idosa para lhe roubarem, como já disse, meia dúzia de euros. E tudo ali, naquele sítio, naquela rua, que a extrema-esquerda diz que não é necessário nada, então aquela ação policial, aquele disparate e tal. Naquela rua em que a extrema-esquerda denominou as forças policiais como racistas, com todas as letras, xenófobas, com todas as letras. Naquela rua em que todos os dias se vêem milhares de pessoas para cima e para baixo, sem fazerem nada. Uma moradora disse no palco, para quem quis ouvir, que não sabia o que é que aquela gente ali estava a fazer, onde é que eles trabalham, pois eles passam ali o dia com as mochilas às costas, para cima e para baixo, naquela rua, e ninguém os vê trabalhar em lado nenhum. E são, meus caros, há centenas ou milhares. Pergunta-se, onde é que aquela gente trabalha? Como é que eles descontam para a Segurança Social? Como a nossa comunista ação social enche a boca, passa a vida a mentir-nos? Como é? Como é que 10 mil pessoas que estão ali registadas, impossível, obviamente, lá viverem, como é óbvio, não há habitação para aquela gente, mas como é que aquelas 10 mil pessoas, então, podem descontar para a Segurança Social se elas simplesmente não trabalham? Se estão ali simplesmente o dia inteiro, de manhã até à noite, com o telemóvel à frente e a mochila às costas. Mas esta gente trabalha em quê? Bom, no final da vigília, eu fui a um cafezinho ali na Praça da Figueira, logo atrás, comer uma bifana, pois nem tinha almoçado, eu vim diretamente para um funeral de ceia para Lisboa e tinha que fazer a viagem de regresso novamente, foram mais 300 km. O dono conheceu-me, chamou-me pelo meu nome, disse que já me seguia há muito tempo, agradeci-lhe, e estivemos um pouco ali a conversar, ele mostrou-me as instalações lá por dentro, a cozinha. Lá dentro, em 22 funcionários, 11 eram imigrantes, 50%. Todos eles se portavam bem e tal, esteve ali a fazer-me umas queixas dos iranianos que não falam português, não conseguem falar português, bem, conversa de circunstância, tudo muito bem, mas foi-me alertando para aquela zona que é perigosíssima. Ele está farto de chamar a polícia. Inclusive tiveram segurança própria paga por eles, mas tiveram que abdicar porque não era legal, o serviço de segurança tem que ser feito pela polícia. E diz ele que aqueles elementos que nós conhecemos da etnia X passam ali a vida a vender droga. Mas nem sequer é droga falsificada, aquela que ainda faz pior à saúde do que a própria droga. O empresário disse-me que está farto de chamar a polícia. A polícia chega lá e diz que não pode fazer nada. Mas os vendedores da droga da etnia X estão ali, meus caros, o dia inteiro, às dezenas. O único trabalho que eles têm é arranjar clientes. Estão ali à espera deles, tal e qual como no Martim Muniz, onde eu passei, dei lá várias voltas a pé na praça do Martim Muniz. Eu só vi gente com mochilas ali ao lado, sentados à espera de clientes. Todas as pessoas com quem eu falei no centro comercial me disseram, eles estão ali a vender droga. Toda a gente sabe que eles estão ali a vender droga, mas ninguém faz nada. É uma vergonha, é um escândalo nacional aquilo que se passa no Martim Muniz e todos os vizinhos daquelas redondezas, todos os moradores ali daquela região, todos eles sabem aquilo que eu vos estou a dizer agora. Todos sabem. A polícia também sabe. Mas lá está, sem um mandato de captura ou de revista não podem chegar ao pé deles e mandar abrir as mochilas. Portanto, o único método que existe para se apanhar droga, para se apanhar os dealers, os vendedores, ali naquela região, é mesmo fazer uma rusga. Mas tem que ser uma rusga muito bem feita. Sem conhecimento prévio de ninguém, sem que ninguém apite, como os tais apitos que eles têm, e apitam uns para os outros quando vêm chegar a polícia. Porque também isso foi dito ontem na vigília. Há quem apite à chegada da polícia. E esse sinal sonoro é o sinal combinado para que todos os vendedores de droga que por ali estão desapareçam imediatamente. Cada um foge para o seu lado, tem o seu circuito de fuga. E de maneira que enquanto a polícia estaciona os carros e sai cá fora e se prepara para se dirigir para a rua, para bloquear a rua, já eles desapareceram todos, já foram todos embora por aquelas rolas, por ali fora, por aqueles becos. É por isso que é muito difícil fazer ali uma rusga. A rusga ali só funciona com o pessoal à paisana, a começar assim. E com aqueles becos todos fechados à volta. É muito difícil fazer uma rusga ali realmente, dada a geografia do local. É por isso que será muito difícil ou praticamente impossível apanharem ali grandes quantidades,
algo que não seja umas gramitas de alguém mais descuidado que nem sabia que as tinha no bolso. Portanto, consumidores. Ora, e esse já sabe, não estão a praticar nenhum crime, desde que a quantidade de droga não seja superior àquelas 10 ou 12 doses, e agora até já aumentaram o número de doses, ou estão para isso. Bom, meus caros, está aqui provado que a polícia é mais do que necessária, que a polícia não é racista, porque não revistou uma raça em particular, mas revistou toda a gente que ali estava naquela rua, as conseguiu apanhar, claro, tirando os outros que fugiram ao som do apito. Mas o fundamental no meio disto tudo é que se perceba que, tal como acontecia antigamente no Casal Ventoso, aquela é uma zona de distribuição de droga a céu aberto. Não é a única, nem sei se será a principal, mas é uma delas, em que já toda a gente sabe que se quiser comprar droga, vai ali e compra sem problema nenhum no coração da cidade de Lisboa. Isto é simplesmente repugnante. E o que é que tem a extrema-esquerda a dizer sobre isto? Nada. E o que é que diz o Partido Socialista sobre isto? Nada. E o que é que disse o Pedro Nuno Maserati anteontem? Que era completamente despropositada aquela ação policial. Hoje provou-se que não. Provou-se o contrário do que ele disse. E pior, ele disse que a percepção dos portugueses era no sentido de não considerarem que a imigração ilegal traria algum problema ou criminalidade ou que fosse. Pois foi exatamente o contrário o que se viu na sondagem de ontem. Justamente cerca de 60% dos portugueses inquiridos estão contra a imigração ilegal e estão de acordo com a ação policial do dia 19 de dezembro. Mas, entre esses portugueses, muitos deles, cerca de 50% deles, tinham votado no Partido Socialista. Espero que não repitam o erro. Portanto, o novo secretário-geral do PS nem sequer conhece a sua base eleitoral de apoio, os seus simpatizantes. Quem está completamente fora de tudo é o Pedro Nuno Maserati e a sua líder parlamentar, Alexandra Leitão, que também teve o desplante de dizer que não estava contra a polícia, mas que a polícia estava a utilizar métodos racistas, métodos xenófobos e que estava capturada pela extrema-direita. Não disse assim, não disse com estas palavras, mas foi isto que ela quis dizer. Que a política estava a atuar por via de uma pressão política que teria sofrido, quer do governo, quer da direita. Bom, tudo isso é completamente falso. A polícia andava há meses a preparar aquela ação. E aquela ação deve ser duplicada, triplicada, replicada quantas vezes forem as necessárias para desviar dali o foco da criminalidade latente que ali existe hoje em dia. E já nem falo nos esfaqueamentos, já nem falo nos roubos, naquele homicídio, nos assaltos. Falo da venda descarada de droga a céu aberto para quem a quiser comprar. Portanto, a história, como sempre, prova que está do nosso lado e a extrema-esquerda, mais uma vez, prova que está de costas viradas para a história. 24 horas apenas, meus caros, foram as suficientes para darem total razão a André Ventura e à vigília que ontem se promoveu na Praça da Figueira, logo ali ao lado. São os moradores que nos dão razão. São os empresários da restauração que nos alertam e nos dão razão. É quem ali trabalha que o confirma todos os dias. Portanto, não venha cá à esquerda desmentir aquilo que os moradores garantem que acontece e é verdade. Não é a esquerda que tem que aturar os vendedores de droga. Bem, se calhar até são seus clientes, alguns deles. Não é a esquerda que está até às 4 ou 5 da manhã sem poder dormir, quando ao outro dia teria que trabalhar, porque 20 ou 30 paquistaneses num apartamento gritam e berram e dançam e saltam até às 4 e 5 e 6 da manhã e os miúdos jogam a bola nos quartos. Não é a esquerda que leva com as fraldas cheias de cocó dos bebés imigrantes que são atiradas pela janela fora, sem qualquer cuidado com o sítio onde elas irão cair. Muitas das vezes caem dentro das varandas dos moradores. Isto foi dito ontem no palco. Não é a esquerda que ao fim de um dia de trabalho chega à casa e em vez de vir do seu local de trabalho, vem, mas é do hospital, depois de ter levado uma valente carga de pancada. Olha, e não dê ideias. E, portanto, não é a esquerda que vai obrigar aqueles moradores a terem que passar por todas estas desgraças, toda esta miséria, uma vida miserável, depois que aquela rua foi capturada por milhares de indostânicos. Meus caros, continuemos a lutar
porque a história como hoje se viu dá-nos sempre razão a nós. E cada vez mais os portugueses percebem que nós dizemos a verdade, porque nós apenas replicamos as queixas do povo. Não somos nós que as inventamos, não somos nós que as valorizamos em demasia, é o próprio povo que, sem ter mais a que recorrer, nos pede a nós ajuda. Pede-nos que os ajudemos, pois daquela forma não é possível continuar a viver na Rua do Bem Formoso, nem no Martim Moniz. E nós cá estaremos para os ajudar, quer a esquerda queira, quer não. Muito obrigado.